Vou ensinar 10 expressões sobre você, Nuno. Beleza? Bonjour et bienvenue, moi c'est Guillaume, vous êtes sur ma chaîne en français s'il vous plaît, merci d'être venu. Aujourd'hui on va parler d'expressions idiomatiques avec les chiens. J'ai fait une sélection de 10 expressions très communes que vous pouvez entendre facilement tous les jours dans la langue française. C'est parti! Première expression, avoir du chien. Avoir du chien seria ter do cachorro, literalmente. On dit avoir du chien, pas avoir deux chiens. Tu m'écoutes? Avoir du chien signifie avoir quelque chose d'attirant, quelque chose de particulier, quelque chose de mystérieux, mais quelque chose d'attirant. Par exemple, on peut dire d'une personne que cette personne a du chien. Cet homme, cette femme a du chien. En portugais, une expression similaire serait ter borogodó. Uma coisa assim, sabe? Sinônimo em francês pode ser avoir un je ne sais quoi. Avoir un je ne sais quoi, ter não sei o quê. Deuxième expression, avoir une vie de chien. Em português também existe ter uma vida de cão. Tem dois jeitos de falar essa expressão em francês. Tem avoir une vie de chien, com o verbo ter, ou chien de vie. Chien de vie, que seria cachorro de vida. Quando é apenas uma exclamação. Chien de vie. Troisième expression, avoir un mal de chien à faire quelque chose. Literalmente seria ter uma dor de cachorro, ter uma dificuldade do cachorro de fazer algo. Quando você tem muita dificuldade para conseguir fazer uma coisa. Avoir un mal de chien à faire quelque chose. Par exemple, j'ai toujours un mal de chien à faire ma valise quand je pars en vacances. J'ai toujours un mal de chien à fermer ma valise quand je pars en vacances. Quarta expressão, c'est pas fait pour les chiens. Ce n'est pas fait pour les chiens, com o ne da negação formal, que se usa pouco na fala, ou c'est pas fait pour les chiens. Quando você não respeita, não considera algo importante. Par exemple, t'as grillé le feu rouge. Les feux rouges, c'est pas fait pour les chiens. Você fura o farol, os faróis não são feitos para os cachorros. Tinha que respeitar, parar. Um outro exemplo, você entra na casa, tá chovendo lá fora e você não seca os pés. Você não botar os pés no tapete. Aí as pessoas podem falar, les paillassons ne sont pas faits pour les chiens. Mesmo seus cachorros, eles gostam de dormir no paillasson. Quinta expressão, être malade comme un chien. Être malade comme un chien, que seria estar doente igual um cachorro. Geralmente quando os cachorros estão doentes, eles ficam lá no cantinho e ficam quietos. Aí parece grave, então a gente imagina que é muito grave mesmo. Être malade comme un chien. Sexta expressão, se regarder en chien de faïence. La faïence é cerâmica. Se regarder en chien de faïence. Se méfier. Se regarder avec hostilité quand deux personnes se regardent de cette manière. Par exemple, depuis que Paul et Patrick sont en concurrence pour le poste de directeur, ils se regardent en chien de faïence. Sexta expressão, que é a mesma em português, le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Os cães latem, a caravana passa. Quand quelqu'un reste imperturbable face à des critiques ou des insultes. Oitava expressão, avoir un air de chien battu. Avoir un air de chien battu, ter ar, né, ter uma impressão de cachorro que apanha. É lógico, avoir l'air triste, soumis, résigné. Avoir un air de chien battu. Tem mais duas expressões que vêm com gatos. Então, antes disso, eu vou falar um pouquinho das gírias com cachorro em francês.
Para falar de cachorro, pode falar klebar. E geralmente é uma gíria pejorativa. Geralmente em francês o que termina com ar, as, é bem pejorativo. Un klebar, un kleps, que é o mais curto, ou un cabot, também é um pouquinho pejorativo. Un klebar, un kleps ou un cabot. On a aussi un roquet, que também é pejorativo. Geralmente é aqueles pequenininhos que latem bastante, a gente fala que é o roquet. Se usa bastante para qualificar uma pessoa que lembra um pouquinho esse tipo de cachorro, que bom, é pejorativo também. Un corneau. Un corneau é um vira-lata, que na verdade, aqui é gíria, corneau. Na verdade, na fala, ou no dia a dia, as pessoas usam mais para vira-lata un bâtard, un chien bâtard ou un bâtardé. Que bâtard vem de bastardo, porque ele não foi de raça com raça, então é um vira-lata, um bâtard em francês. Também bâtard é um xingamento muito forte para qualificar uma pessoa. Uma gíria positiva com cachorro, un tutu. É mais para criança, na verdade. Un tutu, un bom tutu. Você é um bom tutu só. Você é muito nudo. Ou também um wawa, que é muito mais para criancinha, criança bem jovem. Um wawa do som do animal. E mais uma gíria que é de verlan. O verlan é quando você inverte as sílabas das palavras. Uma coisa que vem mais ou menos dos anos 80, 90, que nasceu nas periferias da França. As pessoas se invertiam, como que é? Invertiam, não sei. Invertiam as palavras. Par exemple, merci, si, mère. Chien, yanche. E aí, un yanche também pode ser uma coisa muito pejorativa. Cette personne, c'est un sale yanche. É uma coisa bem dura. Finalmente, nona e décima expressão, s'entendre comme chien et chat. Se dar bem que nem cão e gato. Que é totalmente o contrário, que as pessoas não se dão bem, uma expressão irônica. O contrário dessa expressão seria être comme cul et chemise. Être comme cul et chemise. Estar que nem bunda e camisa, porque são bem próximos. Pour des personnes ou des êtres liés, très liés, des gens complices. Par exemple, lui et sa sœur, ils sont comme cul et chemise. Et le contraire, ils s'entendent comme chien et chat. Et décima expressão, les chiens ne font pas des chats. Que quer dizer tel père, tel fils. Tal pai, tal filho. Les chiens ne font pas des chats. On va boire une bière. Tu préfères du vin? T'as plus de poils blancs ta barbichette que moi. T'es un bon chien, ça.